Vamos lá, gente. Hoje nós estamos entrando numa série chamada Ele é. É uma série do mês de dezembro, uma série de celebração natalina, e nós percorreremos um caminho até o dia 22 de dezembro, quando celebraremos o nosso culto de Natal. Inclusive, nesse culto especial de Natal, nós também teremos batismo nas águas acontecendo aqui. Será um dia de culto único, pela manhã, porque o batismo vai acontecer logo após o culto da manhã. Então, quero te encorajar, especialmente se você tem se habituado a estar na nossa casa à noite, eu quero te encorajar a separar na sua agenda, nesse dia 22, para você estar pela manhã conosco aqui. Certamente teremos a casa cheia e muita festa em nome de Jesus para as pessoas que estão declarando publicamente aquilo que Cristo Jesus fez em seus corações, né? Vai ser um dia muito especial. Então hoje nós estamos começando essa série chamada Ele é, e hoje eu quero trazer uma mensagem ao seu coração que eu tenho certeza que vai ampliar o nosso entendimento a respeito da obra redentora de Cristo Jesus. Durante esse mês nós falaremos sobre as promessas, sobre a vida, sobre as obras, os efeitos, a transformação e o impacto que o Cristo Redentor proveu para nós na cruz do Calvário. Especialmente neste domingo à noite, eu quero falar contigo com o título O Cristo Redentor. Afinal de contas, a obra de Cristo na cruz do Calvário foi uma obra de redenção. Se você crê e tomou posse do sacrifício de Jesus, do perdão de pecados que está disponível desde que Ele consuma a sua obra na cruz do Calvário, Ele é o seu Redentor. Então diga para si mesmo, se essa é uma verdade para você: Ele me redimiu. Glória a Deus. Agora eu quero ampliar o nosso entendimento a respeito de redenção, porque redimir significa livrar alguém mediante o pagamento de um preço. E dentro do contexto bíblico, essa palavra, esse conceito, ele é estabelecido e ele é aplicado na liberdade de um escravo. Quando um escravo, naquele contexto bíblico, adquiria libertação, então redenção estava sendo imputada sobre ele. Quem está comigo? Você pode corresponder nessa noite? Da mesma forma, dentro do contexto do povo judeu, quando nós vemos a nação de Israel sendo liberta do cativeiro lá no Egito, ali também está sendo imputada a redenção sobre o seu povo. Deus levanta um homem para usá-lo como libertador do seu povo, chamado Moisés. E nessa obra de redenção, Deus redimiu o seu povo do poder do faraó. E destinou o povo à peregrinação no deserto rumo à terra de Canaã, terra prometida do Senhor para o seu povo. Contudo, meus irmãos, é muito importante que a gente entenda que a redenção, ela só é aplicada e ela só é necessária para quem entende que precisa dela. Não faz sentido nós falarmos sobre redenção sem compreendermos a necessidade que temos de sermos redimidos. A verdade, meus irmãos, é que a redenção é para aqueles que entendem que não são bonzinhos. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Existe então uma natureza pecaminosa desde o pecado de Adão, que foi imputada sobre nós, e por isso a necessidade de um Redentor. Independente da sua história, independente de como você chegou aqui, independente de como foi o seu dia, independente de se você se sente bem ou se sente mal, sem Cristo Jesus somos todos iguais, pecadores em necessidade de um Salvador. A redenção é para aqueles que compreendem que são maus, e essa maldade é uma maldade que provém do pecado que um dia Adão cometeu. A verdade, meus irmãos, é que por mais que tentemos, por mais que nos esforcemos, não temos a capacidade de nos salvar, porque as obras não nos salvam. Os esforços humanos não se comparam com o sacrifício de Jesus. Uma vida de boas obras e uma vida de suor humano não se compara com uma gota do sangue de Jesus. O efeito do sangue de Jesus é um efeito que nós, como humanos, não poderíamos causar para nós mesmos. Por isso, meus irmãos, eu gosto de parafrasear esse conceito de redenção e da necessidade de redenção a partir de uma parábola popularmente contada como a parábola do homem condenado. Um dia, este homem foi preso e foi imputada sobre ele uma sentença de morte. Esse homem sabia que no dia que ele fosse sair da cela, seria para que ele fosse morto. Contudo, por algum motivo, o governador do seu distrito, ele decide liberar uma carta de soltura para este homem.
uma carta de perdão a ele. Contudo, essa carta seria entregue a ele dentro de uma Bíblia. Então um homem é enviado com essa carta dentro dessa Bíblia e insistentemente, muitas vezes, tenta entregar essa Bíblia a este homem. Contudo, por recusar a palavra de Deus, ou seja, recusar a mensagem do Cristo, porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é sobre Jesus, este homem então nega aquilo que o perdoaria. Sabendo disso, o carcereiro, depois de muito torcer para que aquele homem recebesse aquela carta, mas vendo o que estava acontecendo e vendo que o homem que tinha sido enviado para levar essa carta desistiu de entregar essa carta para esse homem, o tempo foi esgotado, o carcereiro chega para este homem e diz: olha, você tinha que ter pego aquela Bíblia, porque dentro dela havia uma carta de perdão para você. Sabendo disso, este homem, no dia da sua morte, ele pede as suas últimas palavras e diz: eu quero que todos saibam que hoje eu não estou sendo morto por causa dos delitos que eu cometi, mas por causa do perdão que eu recusei. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a história de todos aqueles que estão diante dessa mensagem. Existe uma carta de perdão liberada para nós. E a aplicação dessa parábola, ela é muito evidente lá em João no capítulo 3, nós vamos ler rapidamente os versos 16 e 17, antes da gente entrar no texto base dessa noite. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Parando aqui, vamos fazer uma breve reflexão nesse primeiro trecho, do verso 16, que é mundialmente conhecido, talvez o versículo mais conhecido no mundo. A Bíblia diz que Deus amou, repita comigo, amou. O tempo verbal dessa palavra precisa nos ensinar algo. O fato de Deus ter nos amado e ter expresso isso em Cristo Jesus é um fato consumado. Se Deus já nos amou, isso significa que não tem um segundo que não exista um amor dele manifesto por você. Porque o amor dele foi manifesto em Cristo Jesus e essa foi uma decisão já tomada. Não tem como ele voltar atrás e despregar Cristo Jesus, até porque ele não está lá, ele morreu e ressuscitou. A obra dele já foi consumada. Não tem nada que eu e você possamos fazer para que Deus nos ame mais. E nem nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame menos. Porque a decisão de amar foi uma decisão que ele já tomou. Ele nos amou ao ponto de ter manifesto esse amor em Cristo Jesus. Amém? Então diga assim para si mesmo: Deus me ama. E olha só, na continuidade, o que a Bíblia diz, no verso de número 17: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Essa salvação que é evidenciada no sacrifício de Jesus, mas na verdade já era um desejo de Deus desde antes da fundação do mundo, é uma salvação que parte do princípio de uma obra redentora. Olha só o que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 1, verso 7, ele diz que Deus é tão rico em graça, que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Se você crê no sacrifício de Jesus e espiritualmente o sangue dele já foi derramado sobre você, lembre-se que você é propriedade de Cristo, porque ele te comprou. Repita comigo: ele me comprou. Glória a Deus. Contudo, vamos voltar para João no capítulo 3 e agora avançarmos para o verso 18, para autenticarmos a parábola do homem condenado. Olha só o que a Bíblia diz: não há condenação alguma para quem crê nele. Ou seja, é somente pela fé. Não tem nada que você possa fazer com a força do seu braço para não ter condenação sobre você. Amém? Contudo, olha o que ele diz na continuidade: mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Ou seja, a condenação que foi imputada sobre nós por causa do pecado de Adão, ela é mantida pelo pecado da incredulidade. Somente a incredulidade hoje afasta pessoas de Deus, ou melhor, somente a incredulidade hoje impede alguém de se achegar a Deus. No passado, meus irmãos, os homens faziam obras e tantos sacrifícios para momentaneamente se sentirem perdoados diante de Deus. Acho que o pad está um pouco alto, gente. Talvez a gente possa trocar, por gentileza. Momentaneamente, sangue de bodes e cordeiros eram derramados
para que o pecado do povo fosse momentaneamente encoberto. Mas quando o Cordeiro Santo desce nessa terra e cumpre o propósito de Deus, o plano de Deus é evidenciado ao mundo todo de uma vez por todas. Cristo Jesus nos perdoou, Ele nos redimiu, com o seu sangue Ele nos comprou. Aleluia! Agora, eu quero caminhar com você nessa noite, dentro de um texto que vai elucidar para nós, vai explanar na nossa mente a respeito dessa obra redentora. Existe uma cena que acontece antes de Cristo Jesus morrer, que deve nos ensinar tanto, e eu oro para que nessa noite a exposição do trecho desse texto e dessa história de Jesus e Barrabás possa te tornar ainda mais feliz e alegre, ou te convencer pelo poder do Espírito Santo de se apropriar da redenção que já está disponível para você. Essa mensagem, ela está lá em Mateus, no capítulo 27, verso de número 15. Mateus 27, 15, e o título dessa mensagem é O Cristo Redentor. Eu desejo muito que você nunca mais olhe para aquele monumento no Rio de Janeiro da mesma forma. Eu quero que você olhe para aquele monumento e se lembre o que é redenção, o que significa redenção, que essa palavra não seja apenas mais uma palavra adicional ao Cristo, porque redenção foi aquilo que Ele nos proveu de uma forma tão especial. É por causa da redenção que hoje nós temos acesso a Ele, é por causa da redenção que hoje nós podemos nos achegar ao Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Então vamos ler Mateus no capítulo 27, verso de número 15. A Bíblia diz o seguinte: a cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Verso 17: quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, o chamado Cristo? Pois ele sabia que os líderes religiosos tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou um recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada eu tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Então nós temos muitas nuances acontecendo aqui nessa história. Eu quero te convidar a fazer uma pausa para a gente refletir em cada uma delas e não perder cada detalhe de tudo que nós acabamos de ler. Eu quero te encorajar a entrar aqui na pele de Pilatos, amém? Pilatos, ele está dentro de um cerco muito difícil. A história que se monta diante dele é uma história que gera para ele uma responsabilidade que talvez ele não imaginasse ter a necessidade de ter. Primeiro, meus irmãos, Pilatos era governador romano. O Império Romano dominava sobre Israel. Então, Pilatos, por ser um governador romano, ele governava sobre o povo de Israel, dentro da jurisdição de Roma. Quem está comigo? Ele aplicava as leis romanas. Com tudo o que acontece, os líderes religiosos trazem Jesus até ele. E qual era a acusação? Resumindo, a acusação era de blasfêmia. Porque as obras de Jesus e até mesmo as suas palavras anunciavam que ele era o Filho de Deus, anunciavam que ele era o Messias, um Messias muito diferente do qual o povo esperava. O povo judeu esperava um Messias que viesse com espada na mão, um político influente para libertar o povo do Império Romano. Jesus, ele vem com a toalha na cintura, pronto para lavar os pés dos discípulos. Ele vem e desce nessa terra como homem pronto para servir e para se entregar pela humanidade. Então, essa acusação de blasfêmia, ela é dada pelos judeus a Jesus diante de Pilatos. Só que Pilatos não tinha responsabilidade de governar segundo a lei de Moisés. A blasfêmia, ela era algo que, sendo real, ela infringia a lei mosaica. Pilatos, em outras palavras, não tinha nada a ver com isso. Só que ele está no meio de um cerco político.
Pensa comigo, ele era imperador romano, ele governava sobre o povo de Israel. E os líderes religiosos que trouxeram Jesus a Pilatos eram líderes que, por sua vez, tinham influência sobre o povo. Então, veja o cenário que se pinta diante dele. Pilatos não tinha nada a ver com o pecado, entre aspas, que o povo judeu estava acusando Jesus. Mas, ao mesmo tempo, ele não queria ficar de mal com os líderes religiosos. Quem está comigo? Então ele tem uma brilhante ideia. A Bíblia diz que nessa época, na época da festa de Páscoa, era costume soltar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Ele se aproveita dessa época, ele se aproveita desse costume, ele se aproveita desse hábito cultural, e ele tem uma brilhante ideia. Já sei, temos aqui um homem inocente. Inclusive a sua esposa tinha dito a ele: ele é inocente, deixa ele em paz. Sabendo que não tinha sentido para ele acusar Jesus de nada, ele pensa: eu vou chamar alguém conhecido por sua maldade, um prisioneiro, alguém, meus irmãos, que sabia que quando foi preso, só sairia no dia da sua morte, porque uma sentença de morte já havia sido dada sobre Barrabás. Barrabás, a Bíblia diz que ele era um criminoso, a Bíblia diz que ele era um assassino, um rebelde, um bandido perigoso. Que ideia brilhante de Pilatos! Eu trago esses dois diante do povo, um homem famoso pela sua maldade e um homem famoso pela sua bondade. Porque Jesus, ele era conhecido por fazer o bem, por anunciar o reino de Deus nas sinagogas, por curar os enfermos, por libertar os cativos, por multiplicar pão e peixe, por matar a fome do povo. Que mal tinha esse homem! Que ideia de Pilatos! Quando os dois fossem apresentados, a expectativa era óbvia: eles vão escolher libertar Jesus. E mais, além de ficar bem com os líderes, porque ele deu a opção de escolha para o povo, além de não empregar uma sentença injusta sobre Jesus, ele ficaria de bem com a sua esposa. Talvez essa fosse a maior motivação dele. Os maridos sabem quão importante é ficar bem com a esposa. Só que existe algo que Pilatos não sabia. Quando ele apresenta Jesus, famoso pela sua bondade, e ele apresenta Barrabás, famoso pela sua maldade, uma surpresa acontece. E eu quero continuar lendo com você, a partir do versículo de número 17 novamente. Agora a gente vai voltar e estender a leitura, para a gente ficar na mesma página. Versículo 17: quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, o chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada eu tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbado. Agora continuando: enquanto isso, os principais sacerdotes e líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez. Eu imagino a crise que está acontecendo na mente de Pilatos aqui. Ele não está entendendo o que está acontecendo. Todo mundo conhecia Barrabás e conhecia ele por causa das obras más. Todo mundo conhecia Jesus e conhecia ele por causa das boas obras. E quando eu pergunto quem eles querem que eu solte, eles escolhem Barrabás. Não faz sentido o que está acontecendo aqui. Então ele pergunta outra vez, talvez pensando: será que eles entenderam errado? Gente, eu não estou dizendo para vocês se manifestarem em favor de quem vocês querem que eu prenda. É de quem vocês querem que eu solte. Então ele pergunta novamente: é Jesus ou Barrabás? E a Bíblia diz que a multidão continua gritando: crucifique-o. Versículo de número 23, a Bíblia diz: por quê? Quis saber Pilatos que crime ele cometeu, mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o. Eu imagino Pilatos sem entender nada. Até porque se fôssemos eu e você, no meio daquela multidão,
naturalmente falando, certamente nós gritaríamos pela liberdade de Jesus. Se fôssemos eu e você no meio daquele povo, eu e você não gritaríamos pela liberdade de um prisioneiro. E mais, um prisioneiro condenado à morte, ao lado de um homem inocente. Imagina só, gente, Barrabás era famoso pela sua maldade, ele era um assassino. Imagina que no meio daquela multidão certamente haviam pessoas que haviam sido feridas por Barrabás. Talvez ele tivesse matado alguém da sua família. Imagina você diante do homem que matou seu filho. Imagina você diante do homem que te roubou. Imagina você diante do homem que matou seus pais. Será que você gritaria pela liberdade dele? Certamente não. Certamente você gostaria que, naquele caso, a justiça fosse feita e ele pagasse com a sua vida pelos crimes que ele cometeu. Essa era a crise na cabeça de Pilatos também. Mas o que Pilatos não sabia era que não eram os homens que estavam prendendo Jesus, mas ele estava se entregando. O que Pilatos não sabia era que não era Jesus que estava sendo humilhado, mas ele que tinha decidido se humilhar. O que Pilatos não sabia era que aquele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Pilatos não sabia é que esse Cordeiro de Deus, assim como diz Apocalipse, ele já estava morto desde antes da fundação do mundo. O que Pilatos não sabia é que diante dele estava se cumprindo as profecias. Centenas de anos antes, aquele dia já havia sido declarado, o dia em que Deus enviaria o seu Filho para ser preso e morto em lugar daqueles que mereciam a morte. O que Pilatos não sabia era que quem estava diante dele era o próprio Filho de Deus, e que na cruz do Calvário Jesus satisfaria a vontade do Pai. Um tanto contraditório para nós, um tanto contraditório para o povo. Como é que Deus podia se fazer homem? Mas a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Aquilo que o homem havia entregue, um homem deveria resgatar. A autoridade que o homem entrega nas mãos de Satanás, o homem precisaria resgatar de volta, mas nós, em nossa incapacidade, não conseguiríamos. Portanto, Deus desce na terra como um homem, mas também sendo Deus, e faz aquilo que só Ele poderia fazer. Não existe nada que você possa fazer para merecer ou receber aquilo que Cristo Jesus fez por você. Na verdade, meus irmãos, é somente pela fé. A força do seu braço não alcança a salvação, mas a fé no seu coração, mediante a graça de Cristo Jesus, meus irmãos, nos promove esse perdão. Era impossível que Deus fosse ao homem para prendê-lo, por isso Deus precisava se entregar diante de nós. Era impossível que Deus fosse ao homem para matá-lo, era impossível que o homem fosse a Deus para matá-lo. Por isso Deus desce na terra para se entregar e para morrer por nós. Agora, meus irmãos, pensa comigo na vida de Barrabás. Barrabás já ia morrer, já tinha uma cruz pronta para ele. Inclusive, lembra na cena da crucificação de Cristo Jesus, que quando ele olha para o lado tem o quê? 2 ladrões. Era comum aquele tipo de morte para prisioneiros. A cruz estava pronta para Barrabás. Dentro daquele tipo de prisão romana, o prisioneiro sabia que quando ele saísse, seria para morrer. Ele sabia que a próxima vez que ele visse a luz do dia, seria para ser morto. Mas o que acontece na história de Barrabás é que quando ele sai para ver a luz do dia pela última vez, ele se encontra com a luz do mundo. E a luz do mundo, aquela luz que ilumina a escuridão, aquela luz que dissipa as trevas, transforma a história de Barrabás. Por que essa cena, meus irmãos? Jesus, ele poderia talvez ter morrido de outra forma, se a gente parar para pensar de forma natural. Talvez os próprios líderes poderiam ter matado Jesus. Talvez pudessem ter levado ele para um lugar escondido e matado Jesus. Mas por que a cena de Jesus trocando de lugar com Barrabás? Porque essa é a cena do Evangelho. Essa é a cena que expressa ao mundo o amor de Deus. E essa é a cena que conta a minha e a sua história. Jesus não veio na terra para morrer numa cruz que era dele. Jesus veio nessa terra para morrer numa cruz que era nossa.
Porque na cena do evangelho não faz sentido Jesus ser preso se ninguém sair solto, se ninguém sair livre. Se ninguém ser livre, não faz sentido. É por isso que a cena da substituição, com Jesus chegando livre e saindo preso, e Barrabás chegando preso e saindo livre, é o êxtase dessa história. Esse é o ponto-chave para a gente compreender o que é redenção. Um alto preço sendo pago pela liberdade de alguém. Jesus, ele não pagou um preço qualquer. Jesus pagou um preço com a sua própria vida. Ele derramou o seu sangue. Ele morreu a morte que eu e você merecíamos, para que eu e você pudéssemos viver a vida que só Ele era digno de viver. Uma vida de alguém que agora pode se achegar a Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Jesus foi o único que caminhou nessa terra sem pecado. Mas agora, porque Ele nos trouxe para si, pela graça mediante a fé, agora Deus olha para toda a terra e passa os olhos por intermédio da cruz do Calvário e nos enxerga redimidos com o sangue de Cristo. Quando Deus olha para você, que crê no sacrifício de Cristo Jesus e se apropriou dessa redenção, Ele te enxerga coberto e revestido pelo sangue. Lembre-se, a promessa bíblica se cumpre em Cristo, de que sem o derramamento de sangue, não haveria perdão de pecados. E esse sangue que foi derramado, não era um sangue de qualquer bode ou ovelha, assim como era derramado na antiga aliança. Esse era o sangue do Cordeiro Santo de Deus. Aquele Cordeiro que não foi escolhido por um homem, mas o Cordeiro que foi escolhido por Deus. Aleluia! Você está recebendo algo nessa noite? Meus irmãos, eu oro que enquanto essa mensagem alcance o seu coração, ela possa também gerar revelação para o seu espírito. Porque esse Cristo Redentor, Ele é um Cristo que não mediu esforços para fazer a vontade do Pai. E quando a vontade do Pai se cumpre com Ele morrendo em nosso favor, pela graça mediante a fé, eu e você temos a nossa vida transformada não apenas nessa terra, mas eternamente. Aleluia! Deus é bom. Deus é bom, meus irmãos. Ele é tão bom. E nós nunca compreenderemos o quanto Ele nos ama se não compreendermos o quanto Ele ama Jesus. Pare para pensar comigo por um momento. Jesus é o Filho de Deus. E antes da manifestação do seu Filho nesse tempo, várias histórias anunciavam a vinda dele. Existe um momento, por exemplo, que Deus cumpre a promessa a Abraão de enviar a ele um filho, ao qual, a partir da sua genealogia, abençoaria todas as nações da terra. A promessa bíblica que Deus dá a Abraão se cumpre. 25 anos de espera, Isaque nasce. Depois disso, Deus diz para Abraão: Abraão, pegue o seu filho e sacrifique no altar. Abraão sobe o monte com o seu filho Isaque. Ele amarra ele no altar, levanta a faca para imputar um sacrifício sobre o seu filho, e Deus fala para ele: Abraão, para, não faça isso com o menino. Quando Abraão levanta os olhos, ele vê um cordeiro amarrado na árvore. Aquele cordeiro era um prelúdio do Cristo, aquele que nos substituiria no lugar de morte. Pregando sobre isso aos judeus, Jesus diz: Abraão se alegrou ao ver o meu dia. Porque hoje, quando nós olhamos para Abraão, nós vemos ele dizendo: Deus, meu Deus, eu não sei se isso está fazendo sentido para você, mas essa história de Abraão, meus irmãos, quando o anjo fala para Abraão parar e não sacrificar o menino, a Bíblia diz que Deus fala para ele: Abraão, agora eu sei que tu me amas, porque você não me negaste o teu filho. E hoje nós podemos olhar para ele e dizer: Deus, eu sei que tu me amas, porque você não me negaste o teu filho. Esse filho nos substituiu. Sabe qual é a diferença da história de Abraão para a história de Jesus? Um pai está sacrificando um filho no Monte Moriá, e Deus fala para ele: Abraão, para. Na cruz do Calvário, Deus foi até o fim. Deus sacrificou o seu filho. E o momento da separação é o momento mais difícil para Jesus. No momento que Jesus está sendo insultado, xingado, quando ele sua sangue, quando aqueles açoites estavam sendo lançados sobre ele, certamente ele sofreu muito.
Mas o momento de maior sofrimento para Jesus foi o momento em que do alto da cruz do Calvário, os nossos pecados estão sendo imputados sobre Ele. Nada doeu mais que isso. Imagine-se no lugar de Deus Pai, meus irmãos. Se eu como pai hoje não imagino, é incabível me ver no lugar de Abraão, sacrificando o meu filho, em obediência ao Senhor. Imagine só, Deus sacrificando o seu filho em nosso favor. Assim como um pai ama um filho, a gente precisa entender o amor de Deus por Jesus. E compreendendo o amor de Deus por Jesus, a gente compreende o amor dele por nós. A grande diferença é que Deus podia ir até o fim, sabe por quê? Porque a obra não terminaria com ele morto. No terceiro dia ele ressuscitaria. No terceiro dia, após a sua morte, a ressurreição de Cristo garante para nós a obra de redenção. Porque se Jesus morre e não ressuscita, ele seria apenas mais um líder que passou nessa terra. Assim como tantos outros. E com todo respeito a todas as outras religiões, com todo respeito à fé em todo outro tipo de crença. Mas, meus irmãos, Maomé morreu e não ressuscitou. Todos os outros líderes religiosos que muitas pessoas seguem, morreram e não ressuscitou. E talvez você se pergunte, mas essa história da ressurreição de Cristo não tem tantas comprovações assim. A Bíblia diz que ele apareceu para mais de 500 testemunhas depois da sua ressurreição. Ele caminhou por 40 dias com seus discípulos. Os judeus, impressionados com o que acontece, eles então ordenam que fosse contada uma história que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Muitas pessoas morrem por mentiras. Muitas pessoas hoje nessa terra inclusive dão a sua vida por mentiras, mas nunca sabendo que é mentira. Muitas pessoas amarram bombas na sua cintura hoje, crendo numa verdade, em algo que foi contado para elas e elas acreditaram, uma mentira que elas acreditam como se fosse verdade. Agora, não faria sentido os discípulos entregarem sua vida por algo que eles mesmos sabiam que era mentira. Muitos dos discípulos, inclusive, sofreram tanto. Pedro, inclusive, a história conta que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Mas a história conta que depois da morte e ressurreição de Cristo, eles anunciavam o evangelho corajosamente, porque eles não tinham dúvida daquilo que eles viram e ouviram. Eles sabiam que aquele Cristo que ressuscitou era o Messias prometido. Jesus cumpriu na sua vida as promessas de Deus, as promessas de nos salvar, as promessas de nos redimir, as promessas de purificar de forma perfeita e de uma vez por todas o seu povo. É por isso que quando esse Messias, ele olha para nós e diz: tome a sua cruz e siga-me, nós não precisamos temer, ou não precisamos pensar que isso é um peso para nós, porque a cruz nas minhas costas me lembra que não fui eu que morri nela. A cruz nas minhas costas me lembra que Jesus entrou na frente quando a condenação estava apontada para mim. A inocência de Jesus nessa história é o cerne dela, porque ele não veio nessa terra para morrer numa cruz que era dele. Aleluia. Jesus chega preso, Jesus chega livre, e sai preso. Barrabás chega na cena, preso e sai livre, porque essa é a minha e a sua história. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A Bíblia também diz que nenhuma condenação há para aqueles que nele creem. Pela fé no sacrifício de Jesus, o Cristo Redentor imputou perdão de pecados sobre nós. Se antes o nosso pecado nos separava de Deus, hoje nós temos o sangue do Redentor nos revestindo, para que nós pudéssemos agora nos apresentarmos diante de Deus, como se o nosso pecado nunca tivesse existido, porque aquele era o Cordeiro de Deus, que tiraria, removeria completamente o pecado do mundo. Ele nos redimiu perfeitamente, Ele nos purificou de uma vez por todas.
Cristo Jesus, o nosso Redentor, o Cordeiro de Deus, continua se apresentando a cada um de nós, e que a fé no seu sacrifício nos leve para um lugar de rendição a Ele, porque Ele não poupou a sua própria vida. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu Filho, Ele não poupou o seu Filho, por amor a nós. Deus nos ama tanto, meus irmãos. Mas o que muda a nossa vida não é termos conhecimento dessa obra de redenção, é nos apropriarmos dela. Quando o Evangelho é apresentado a nós, quando a nossa história é contada a partir da história de Barrabás, nós precisamos olhar para ela e nos alegrarmos. Se você não consegue se enxergar no lugar de Barrabás, aí é que mora o problema. Se você acha que você é justo, você vai continuar sem crer que você precisa de um Salvador. Mas porque Deus imputou a sua justiça em Cristo, fazendo com que pessoas imerecedoras tivessem acesso ao perdão, o Evangelho continua sendo contado. Porque mais uma vez, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É desejo de Deus que toda a humanidade creia. É desejo de Deus que, enquanto o Evangelho está sendo apresentado, que essa obra de salvação convence os nossos corações. E o Espírito Santo, aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, está atuando aqui. Sabe que a Bíblia conta que haverá um dia em que todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Eu sei, meus irmãos, que se enxergar como alguém mau muitas vezes é confrontador. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não vai entrar no céu por ser um bom cidadão. Você não vai entrar no céu por fazer o bem. Ser um bom cidadão não é difícil. Fazer o bem não é tão difícil assim. Porque eu e você conseguimos. Agora tem algo que eu e você não conseguiríamos: nos salvar. E essa salvação é somente pela graça, mediante a fé. Não existe uma língua aqui que não confessará que Ele é o Senhor. Não existe um joelho aqui que não se dobrará quando o Messias voltar. A grande diferença é que você pode decidir fazer isso agora, porque no dia que Ele voltar, é inaugurado um tempo em que aqueles que estão do outro lado, na eternidade, não terão mais a capacidade de atravessar para o outro. Essa história, ela é bem ilustrada na história do rico e do Lázaro. Quando essa era termina, foi imputado sobre eles a condenação e a salvação. E aquele homem que na história é apresentado como um homem rico, que certamente conquistou muitas coisas nessa terra, ele não conquistou a principal, aquilo que foi dado de graça: o sacrifício de Jesus, o perdão de pecados. Então ele está do lado de lá, ele olha para aqueles que estão se deleitando na eternidade com o Senhor, e ele clama, dizendo: me deixe passar para o outro lado. E a Bíblia diz que não seria mais possível. Então ele clama pelo menos pela sua família. A Bíblia diz que a mensagem está sendo anunciada. Ou seja, se você está diante dela, e pelo poder do Espírito Santo, Ele trouxe convencimento ao seu coração a respeito do senhorio de Cristo, é tempo de você tomar posse para ti. Eu não falo sobre você institucionalmente fazer parte de uma igreja. Eu falo sobre você se apropriar de uma obra de perdão, que está disponível pela graça mediante a fé em Cristo. Quando Cristo Jesus ele vem nessa terra e se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, esse Redentor, ele extingue todas as outras possibilidades. Todas as outras possibilidades de caminhos, todas as outras possibilidades de verdades, todas as outras supostas vidas. Quando ele fala que ele é o caminho, esse artigo definido diz que todos os outros são caminhos falsos. Quando ele diz que ele é a verdade,
ele também diz ao mesmo tempo que todas as outras verdades, supostamente apresentadas como verdades, são falsas. E quando ele diz que ele é a vida, ele está anunciando para mim e para você que somente por ele nós podemos encontrar a vida eterna. Na sequência ele diz: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Porque sem a redenção que ele nos proveu, meus irmãos, é impossível nos achegarmos a Deus. E esse Messias continua clamando nessa noite para tocar corações aqui, convencer corações a respeito do sacrifício de Jesus e também para renovar a nossa mente. Aqueles que creem a respeito da complexidade, da profundidade, do tamanho, da largura, da dimensão do amor de Deus por nós.